Olá, eu sou o professor Glauco Gomes de Menezes e trabalharemos juntos a disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro. O autor do nosso livro-texto, o professor Leite Júnior, ele traz a discussão da construção do Estado brasileiro a partir da proclamação da República, em 1889. Esse período é dividido em dois grandes momentos, a chamada República da Espada e a República Oligárquica, ou a República dos Bacharéis. A República da Espada começa com a nomeação de Marechal Deodoro como presidente da República, que por questões econômicas acaba deixando o cargo em 1891, e nesse período assume o Marechal Floriano Peixoto, que segue até 1894, quando finda a República da Espada e inicia-se a República Oligárquica ou a República dos Bacharéis, também chamada República Maçônica. Por que República dos Bacharéis e República Maçônica? Porque todos os presidentes que assumiram esse período eram graduados em Direito e a maioria deles pertencia à ordem maçônica também. E é importante destacar nesse texto, apesar do autor trazer várias questões relacionadas com índices inflacionários, aumento do PIB, a construção que o autor traz é interessante no sentido de que ele demonstra que a construção do Estado brasileiro ela se deu a partir da assimilação de dados realizados em gestões anteriores, Então não houve um processo de ruptura, sempre foram processos de ampliação ou continuidade de questões que foram postas. A República da Espada, como já foi dito, de 1889 até 1894, ela teve uma série de questões importantes para a política brasileira. A principal delas, por ser uma república, a separação entre Estado e Igreja, a concessão de nacionalidade aos estrangeiros residentes no Brasil, a transformação das províncias em estados e a nomeação dos governadores, a criação da bandeira nacional. A família real é banida do território brasileiro, Ela só retorna após a morte da princesa Isabel, então ela fica fora do território brasileiro, e também a promulgação da Constituição de 1891. Essa Constituição, ela também trouxe algumas circunstâncias para o Estado brasileiro que até hoje são mantidas, Uma delas é a autonomia a estados e municípios. O presidencialismo com mandato de 4 anos sem direito à reeleição para o mandato imediatamente seguinte, o que não é o que acontece hoje, Hoje é possível que um presidente seja reeleito, mais uma vez, mas a Constituição da época permitia somente uma eleição, sem direito à reeleição. Os membros do Legislativo e do Executivo eram escolhidos pelo voto popular direto. Então, algumas características, lógico, elas mudaram, foram sendo atualizadas, mas ela trouxe para a República, para o Estado brasileiro, uma visão muito mais moderna, para que o Brasil, com o passar de todos dos seus governantes, nós vamos discutir aqui durante a disciplina, como foi dito, desde da República Velha, de 1889, até o segundo mandato do governo Lula. Então nós vamos discutir durante todo esse processo, era Vargas, Juscelino Kubitschek, o período dos militares. Então, para entender como esse processo se deu, no sentido de que o Brasil pudesse ser classificado depois desse período, como um país em desenvolvimento. E nós vamos perceber que, apesar das dificuldades que nós sabemos que o nosso país tem, nós tivemos avanços muito significativos. Então, o convite, na verdade, dessa disciplina é que nós passemos a olhar o nosso país, a nossa nação, o Estado brasileiro, com um olhar um pouco mais crítico, no sentido de percebermos quais foram os avanços que nós tivemos, de um país que sai de uma monarquia, de uma realidade escravocrata, para uma república, e daí se encaixar
hoje, né, como uma das maiores economias do mundo e também um país que conste, né, de um grupo dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então nós tivemos avanços significativos e, como foi dito, apesar do texto trazer dados estatísticos, né, e índices de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, é importante que vocês percebam sempre esse processo de construção do Estado brasileiro, né? Quais foram as ênfases, ou qual foi a ênfase que cada governo deu, né? Quais foram as suas tintas, né, em cada uma das gestões. Um outro ponto que ainda continua, voltando para a questão da Constituição de 1891, a gente vai tentar seguir uma ordem cronológica, tá? Então a gente vai partir agora da República da Espada e seguir de uma forma cronológica até o segundo governo Lula. Então, essa Constituição de 1891, o voto era descoberto, ou seja, as pessoas sabiam quem votava em quem. Então, existia um controle muito grande, né, sobre a questão do voto. As mulheres não votavam, os analfabetos não votavam, e os indigentes e os religiosos também não votavam, né? Isso era proibido pela Constituição, né? E também um outro dado importante é que nesse período o Estado assume a educação pública. Lembrando que a educação pública, quando foi criada, ela não foi criada para a população, mas ela foi criada para a elite, no sentido de que você tinha grandes colégios públicos, né, com colégios de excelência, né, para que você pudesse atender a esses filhos da elite. Posteriormente, com a questão da Revolução Industrial, que houve uma necessidade de você fazer uma ampliação do sistema de educação pública. Mas também é importante reforçarmos que em 1891 cabe ao Estado a obrigatoriedade sobre a educação pública. Passando a República da Espada e entrando na República oligárquica, ou República dos Bacharéis, ou República dos Maçons, nós começamos com o governo de Prudente de Moraes, que vai de 1894 a 1898. Né? Então foi o período de transição entre os militares, né, e os civis. E também, ainda assim, nesse período, né, de Prudente de Moraes, houve uma forte influência dos militares, que acabou sendo mitigada no governo depois do acontecimento da Guerra de Canudos. Né? No livro traz algumas informações, o livro-texto, dei uma olhada na Guerra de Canudos, mas a questão da Guerra de Canudos, ela fragilizou o poder dos militares e fez com que eles deixassem, né, a sua influência no governo de Prudente de Moraes. Passamos para o segundo período, né? O presidente Campos Salles, ele consolidou a política dos governadores e também a questão do coronelismo. Nesse período foi muito forte, então os coronéis eram líderes regionais que diziam para quem as pessoas deveriam votar, né? Eles eram autoridade local, né? Então existia um contato direto entre esse coronel com o governador da sua região, né? O seu governador, e é ele que fazia, né, todo esse trabalho de conseguir votos para essas pessoas, né? Então esse coronelismo, ele imperou no Brasil durante muitos anos, né, e foi o responsável pela manutenção das mesmas pessoas no poder, né? Então existiam grupos que assumiam o poder e esses grupos se mantinham graças a essas pessoas, né, esses líderes locais que eram chamados coronéis. Esses coronéis, em sua grande maioria, né, eles não tinham nenhuma relação com o exército, era um título, né, dado como se fosse uma honraria a uma pessoa que tem um poder local. A economia, na época, ela era dominada pela cultura do café, né, até que houve a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, que fez com que a economia mundial fosse abalada, e isso também trouxe alguns reflexos para a economia brasileira. Após o governo de Campos Salles, houve alternância do poder que permaneceu até a Revolução de 1930, né? Então existia aquela política do café com leite entre Minas Gerais e São Paulo, né? Então sempre alternavam o poder, as mesmas pessoas que ficavam se organizando para saber quem fazia, uma espécie de rodízio, né? Por quem assumiria o poder nos 4 anos seguintes. Assim nós finalizamos essa nossa primeira videoaula e nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço.